tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Ó, se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser, papai, controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bendito seja o nome desse Deus. Se coloque sobre os seus pés. Tiago capítulo 1, a mensagem que o Senhor nos confiou para este dia. Bendito seja Deus que ouve a minha e a sua oração. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 19, vai falar acerca da prática da palavra. Está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu
feito. Bendito seja Deus. Os irmãos podem assentar, exaltando o nome do Senhor. Eu pedi para Miguel avisar lá fora que eu trouxe chocolate para as crianças que ficarem sentadas quietinhas, ouvindo e prestando atenção no culto. E eu sou praticante da palavra. Então você, papai e mamãe, se vê alguma criança recebendo chocolate, o seu filho não receber chocolate hoje, entenda que não é nada pessoal. É só para que a gente ensine a eles como é importante eles pararem um tempinho para ouvir a palavra. Então eu acredito que vai ter chocolate para todo mundo. Se faltar, a gente manda trazer mais amanhã. Mas aqueles que ficarem paradinhos ouvindo, a gente vai dar o chocolate. Porque eles entendem, né, como uma mensagem de forma, na linguagem deles, que existe uma recompensa. Nós adultos sabemos que a nossa recompensa não é aqui. Mas eles precisam entender que tem uma recompensa para aqueles que obedecem, né? Bendito seja Deus. Então os pais me ajudem também, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Manhã usava o beliscão santo, viu, pastor Hulk? Minha mãe estava lá, ela levava a gente para a igreja, ela tinha um beliscão santo quando a gente era criança. E o irmão tinha que olhar, a gente tinha que rir e achar bonito. Mas é assim mesmo, né? Criança dorme no culto, criança grita no culto, criança corre no culto. É criança, eu fui criança, eu sei que é dessa forma. Quando tinha jardim na igreja, a gente ainda comia a florzinha do jardim da igreja. Tinha uma florzinha que tinha mel na nossa igreja, né? Quando a gente congregava lá em Salvador. Mas foi assim que o Senhor foi ganhando o nosso coração, né? Não deixe de trazer as crianças. Aos poucos eles vão entrando no ritmo. Bendito seja Deus. Tiago capítulo 1 vai falar acerca do poder da palavra. Mas não apenas do poder da palavra apenas dita, mas do poder da palavra que é ouvida e executada. E essa execução fala de ouvir e fazer conforme eu estou ouvindo. E nós sabemos que o Evangelho de Jesus é um convite para a mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de práticas, né? Mudança de crença. Às vezes nós acreditamos tanto em algumas coisas e de repente é só um encontro com Jesus é o suficiente para a gente começar a mudar a nossa forma de pensar. Porque depois que mudamos a nossa forma de pensar, nós também conseguimos mudar a nossa forma de agir. E preste atenção, não tem como mudar a forma de agir sem antes mudar a forma de pensar. Nós somos seres pensantes. E se o nosso pensamento não estiver alinhado com o pensamento de Deus para as nossas vidas, nós não vamos ser bons praticantes dessa palavra. Amém. E a Bíblia vai dizer que nós devemos ser transformados. E essa transformação, quando o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Romanos, ele vai escrever dizendo assim, olha, transformai-vos, pois, pela sua atitude, pelas suas obras, não. Transformai-vos, pois, pela renovação, faça novo o vosso entendimento, o vosso pensamento. Quando nós começamos a mudar o nosso pensamento, e fica fácil a gente mudar a forma de agir, porque já não pensamos mais da mesma forma. E quando o Tiago está escrevendo essa carta, ele está dizendo assim, olha irmãos, eu entendo que é necessário, muito necessário, que nós estejamos prontos para ouvir, estar preparado para ouvir. E essa palavra muito fala comigo, porque tem dias que nós não estamos prontos para ouvir um conselho, para ouvir uma reclamação, para ouvir uma instrução, para ouvir uma história, para ouvir um desabafo de alguém. E nós precisamos estar prontos para ouvir, como mãe, como pai, como filho, como servo. Nós precisamos estar prontos para ouvir. A nossa prontidão, isso de prontidão fala de estar disponível. É quando eu me disponibilizo, ou seja, me torno
acessível para ouvir o meu filho, ouvir o meu esposo, ouvir o meu irmão, ouvir o meu vizinho. E a Bíblia vai dizer: você precisa estar pronto para ouvir. Quem me ouve, diga amém. Pronto para ouvir. E esse pronto para ouvir fala sobre a gente estar sempre preparado, com os ouvidos atentos, né? Quando a gente fala assim, crianças, ó, cabeça, ombro e pé. Sabe por que eles conseguem seguir nessa sequência? Porque eles ouviram por várias vezes, do cabeça, ombro, joelho e pé. Aí quando a gente vai falar a segunda parte, é olhos, ouvidos, boca e nariz. Quantos ouvidos nós temos? Quantos ouvidos? Alguém disse um? Não, né? Dois, né? Por que a gente tem dois ouvidos e uma boca? Mas dois ouvidos é mais do que uma boca? Não é não? Dois não é mais do que um, não? Não é não? Vamos contar. 1, 2. 2 é mais do que um? Então a gente tem dois ouvidos e uma. Pra quê? Será? Uma boca para falar e os ouvidos são para. A gente consegue ouvir mais ou falar mais? Por quê? Temos mais ouvidos. Pela lógica, era pra gente ouvir mais, porque nós temos mais ouvidos do que boca. Mas será que a gente consegue ouvir mais do que falar mais? Ou tem criança aqui que quando chega na escola não empresta os ouvidos e fala mais do que o professor? Será? Que tem criança que tá tagarela, né? Que tá ó, falando, né? É para ouvir mais e falar menos. Nós temos dois ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Papai do céu está falando na palavra hoje que nós estamos prontos. O que é pronto? Preparado para ouvir. Por quê? Porque temos ouvidos. E quem tem ouvidos, ouça. Isso. Quem tem ouvidos, ouça. E aí ele vai dizer assim: agora a gente não vai só ouvir, a gente também vai falar. Só que ele vai dizer assim: olha, para ouvir você tem que estar preparado em todo o tempo, pronto para ouvir. Mas para falar você tem que ser tardio. E quando fala de ser tarde, é algo que não tem pressa. Nós não podemos ter pressa para falar algumas coisas. Porque se nós tivermos pressas para falar, nós vamos errar com as palavras. João capítulo 5 vai falar acerca de um homem que estava num tanque chamado Betesda. Qual é o nome do tanque, crianças? Qual é o nome do tanque? Betesda. Nesse tanque, que é chamado também um lugar de misericórdia, este homem estava ali por 38 anos. Quanto tempo? 38 anos. Com esse tempo, 38 anos ali, Jesus se apresenta para ele. Quem se apresentou para ele? Jesus. Pronto. Jesus chega lá e pergunta para aquele homem: você quer ser curado? O que ele ouviu? Você quer ser curado? Foi uma pergunta, né? Quando alguém lhe pergunta, você tem duas opções: responder sim ou não, ou contar o seu problema, né? Se nós ouvirmos com atenção, fica fácil responder com sabedoria. Se nós ouvirmos com atenção, fica fácil responder com sabedoria. E a Bíblia vai dizer que a sabedoria não traz confusão, não traz briga, não traz divisão, não traz contenda, não traz rixa, não traz separação, não traz divórcio. Porque a sabedoria nos permite conduzir, levar bem as coisas. Então, se aquele homem ouviu dizendo assim:
Você quer ser curado? Foi uma pergunta, não é isso? Sabe o que foi que ele disse para Jesus? Se você estivesse doente hoje aqui e Jesus lhe perguntasse, quer ser curado? Sim. Responderia? Sim. Sim. Sabe o que eles falaram? Sabe o que ele disse para Jesus? Você acredita? Ele disse para Jesus, eu não tenho amigo. Jesus perguntou se ele tinha amigos? Não. Mas ele não ouviu com atenção. E às vezes o não ouvir com atenção faz com que a gente não tenha sabedoria para falar o que deveria ser dito. E a gente tropeça. Quem já tropeçou aqui e arrancou um pedaço do dedo? Eu também já tomei uma topada e já arranquei um pedaço do dedo. Dói, não dói? Sangra, não sangra? Machuca, não machuca? E fere, né? Quando a gente tropeça e arranca a cabecinha do dedo, a gente machuca o nosso corpo. Quando a gente fala coisas feias, quando a gente fala palavrão, quando a gente xinga, quando a gente ofende o nosso irmão, quando a gente se precipita, julga o nosso irmão errado, a gente também toma um tropeção. Mas esse tropeção não vai arrancar o nosso dedo. Vai arrancar o dedo do corpo que é de Cristo. E esse corpo que é de Cristo, ele é vivo e dói. E machuca. E não vai ferir apenas em nós. Vai ferir no autor e consumador da nossa fé. Vai ferir Jesus. Então, nessa noite o Senhor está falando conosco acerca de estar pronto para ouvir. Preparado para ouvir. Porque quando a gente ouve, o nosso entendimento, bota a mãozinha na cabeça, o pensamento vem com aquilo que eu escuto. Entendeu? Amém. Se eu estiver pensando algo feio, eu estou ouvindo talvez coisas feias. E eu preciso começar a avaliar, começar a olhar direitinho o que é que eu estou ouvindo ou sentindo para eu estar pensando. Porque a renovação do nosso entendimento vai fazer com que a gente tenha atitudes, façam coisas que agradem a esse Deus. E quando nós falamos de fazer coisas que agradam a esse Deus, a palavra vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes nós estamos fracos, às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos sobrecarregados, porque nós não estamos alegrando ao Senhor como deveríamos. Não é sempre, tem horas que é processo mesmo, tem hora que é dificuldade mesmo, mas na maioria das vezes é porque nós não estamos conseguindo alegrar a Deus, porque a palavra é clara em dizer que a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é nossa. Então, quando o Senhor está alegre conosco, nós estamos fortes. Se Ele ficar triste com a gente fica fraco. A tristeza do Senhor com a nossa vida nos deixa fraco. Mas se o Senhor se alegrar conosco, a gente fica forte. Então, toda vez que nós precisamos de força, primeiro a gente precisa entender que para ter força, eu preciso alegrar o coração de Deus. Quando eu alegro o coração de Deus, eu estou forte. E não é da minha força, é do poder do Senhor que se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Então o Tiago está dizendo assim, irmãos, estejam prontos para ouvir. A orelhinha tem que esquentar. Depois você vai ser tardio para falar. Não tenha pressa em resolver alguns conflitos se você não conseguiu ouvir qual é a queixa, qual é a dificuldade, qual é a necessidade. Porque se você não for ouvir qual é a queixa com clareza, você vai agir de forma errada. E às vezes nós queremos nos posicionar e agimos errado, porque não ouvimos com clareza e nem ouvimos a voz do Senhor. E é necessário ouvir a voz do Senhor com atenção, para que o nosso pé não tropece em
pedra alguma. Eu já caminho para encerrar, e essa carta também vai dizer assim, olha, também seja tarde, ou seja, espere para se irar. O que é se irar? É ficar com raiva. Nós não podemos andar enraivados o tempo inteiro. Qualquer coisinha a gente já está, chateado. E não pode. O amiguinho falou comigo alguma coisa feia na escola, eu já quero bater nele. Não é assim? Já estou com o meu caderno na cabeça dele. Não pode. Nós não podemos andar precipitados, com pressa, em ficar com raiva. O pavio tem que ser longo. E não é a irmã Lani que está falando, é a palavra de Deus. E nós precisamos ouvir a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. O que é praticar, é fazer o que eu aprendi hoje. Eu preciso pôr em prática. Eu preciso executar todo dia. Quando alguém vier com uma queixa, primeiro você escuta a queixa. Depois que você escuta a queixa, você reflete. O que é refletir? É pensar sobre o que foi dito. E às vezes nós nem pensamos sobre o que foi dito e já estamos agindo sem ter pensado. E a gente agir sem pensar, com pressa, pode nos levar ao pior prejuízo. Porque tem atitudes, irmãos, que não voltará mais. Talvez alguém tenha feito algo que não pensou, e depois que pensou, não deu mais para corrigir, já tinha agido. Mas nessa noite é noite de graça, é noite de oportunidade, é noite de misericórdia. E eu creio que o mesmo Jesus que olhou para aquele homem no tanque de Betesda depois de 38 anos, e ele dizia assim: Jesus, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém, mas a pergunta não foi sobre isso. A pergunta foi: você quer ser curado? E talvez eu e você não está recebendo o que estamos buscando, porque quando o Senhor se apresenta, nós temos pressa em falar quais são as nossas queixas, mas esquecemos de falar qual é a nossa real necessidade. E eu creio que esse mesmo Deus que se apresentou lá em Betesda, no Fé Crianças, para dizer: olha, você está aí, você está esperando por um milagre, você está pedindo uma oportunidade, você está acreditando que é possível. Quando ele se apresenta, ele pergunta: você quer? Aí o homem diz: eu não tenho. Ele não disse que ele não queria. Ele disse que ele não tinha amigo, não tinha quem levasse ele, não tinha tempo. Mas para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele terminou de falar, Jesus olhou para ele e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Aleluia. Isso vai falar acerca de nós sermos bem-aventurados nos nossos feitos, Não esquecermos de como nós éramos. Tiago, capítulo 1, no verso 24 vai dizer: porque se contempla a si mesmo, então ele se vai, e ele logo se esquece de como ele era. Mas aquela cama era Jesus dizendo para ele: vou te fazer algo lindo, mas você não pode esquecer de onde foi que eu lhe tirei. Eu vou te dar uma nova oportunidade, mas você não pode se esquecer de onde você foi arrancado. Porque tem horas que fomos olhar para mim, para a sua história, nós não éramos dignos, não somos merecedores. Mas o Pai que está no céu olhou para mim, olhou para ti e derramou graça, derramou misericórdia. Você não merecia, mas hoje Ele nos trouxe aqui para dizer que se estamos ouvindo essa palavra, é porque Ele nos deu uma nova oportunidade de vida, e vida com abundância. Bendito seja o nome desse Deus. E nós precisamos validar, nós precisamos praticar isso diariamente. E ensinar a nossa casa a praticar isso diariamente. A entender que às vezes nossos filhos vão errar, eles não merecem, mas a graça é a
causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. É o favor imerecido. Foi pelo sangue vertido na cruz, foi pela crucificação de Cristo que nós estamos aqui. Aleluia. E nós precisamos fazer com que eles ouçam essa palavra. Porque talvez eles ainda não entenderam. Não desceu ao entendimento. Tem horas que é como um filho pequeno, que a gente vai falar várias vezes, e eles não vão entender. Mas eu creio que nesta noite o Senhor está nos dando vestimentas novas, vestindo a nossa cabeça com o capacete da salvação e renovando o nosso entendimento, para que eu e você possa ver de novo a chama da esperança por intermédio de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Bendito seja o nome desse Deus. Ele vai dizer: irmãos, hajam, recebam com mansidão, ouçam com prontidão, e demore para ficar chateado. Às vezes nós nos chateamos com tanta pressa, nos revoltamos com tanta pressa, né? Precisamos tanto pedir ao Senhor. É um fruto do Espírito, longanimidade. É ser longânimo, demorar. Um pavio que é longo. Eu demoro. E não é porque eu sou bobo. É porque o Espírito Santo que habita em mim diz que eu não posso me precipitar em agir de qualquer maneira. Aleluia. Glória a Deus. Não andei-vos ansiosos por coisa alguma, que há de comer, que há de beber, que há de vestir. Basta cada dia o seu mal. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Pai, se Ele está cuidando dos pardais, que tem casa para morar, as aves do céu, não tem faltado o seu alimento. Imagina, pense, eu e você, se Ele também não cuida de nós. Ele cuida. Ele cuida. Talvez você vai apertar um pouquinho ali, você vai apertar do outro lado, mas o Deus que te vê, Ele ouve a sua oração. E o apóstolo vai dizer: olha, faça conhecido do Senhor toda a vossa necessidade, tudo o que você precisa, em oração e súplica, porque o Pai tem cuidado de vós. Glória a Deus. Sabe o que nós precisamos mais fazer nesta noite? Ouvir e praticar a palavra de Deus. E essa palavra diz que nós devemos orar por aquilo que necessitamos e descansar o nosso coração na certeza de que o Senhor, Ele vela para cumprir com a sua palavra. Ele é um guarda que não dorme. Ele não cochila. Não tem... Lá na minha terra diz uma madorna, né? Não sei se aqui fala isso. Ele não tira uma madorninha. Ele não tira nem uma madorninha. Ele não tira a madorninha. Ele está atento, ele está disposto, ele está ali cuidando de mim e de você. Ainda que as coisas às vezes pareçam que vai perder o controle, o nosso controle, mas o controle de Deus, irmãos, ele não se perde, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Bendito seja o nome desse Deus. Ele vai dizer: olhe, deixe lá, seja cumpridor da palavra. Não se esqueça de como você era. Glorioso, eterno, poderoso. Persevere na lei perfeita da liberdade. Não seja esquecidiço. Nós não somos mais escravos. Não somos escravos. Não somos escravos do inimigo, não somos escravos. Não somos escravos dos principados, nós não somos escravos. Aleluia. Nós não somos escravos dos deuses, nós não somos escravos. Nós não somos escravos das entidades, nós não somos escravos. Porque o sangue que foi vertido na cruz, lá no Calvário, veio para mim e para a tua vida. E quando Jesus entregou o seu último suspiro, Ele disse para Deus que estava consumado. E esse está consumado é: Senhor,
nós precisamos declarar todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa se posicionar e não negociar a sua salvação. Não se deixe confundido e nem enganado. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que ouve a palavra e não pratica, engana a si mesmo. Você não pode enganar o Senhor e não pode permitir enganar a si mesmo. Mas precisamos ser bons ouvintes e bons praticantes da palavra, para que na hora certa, assim como o apóstolo Paulo dizia, para que ao abrir da minha boca seja dado o ministério de Cristo Jesus por intermédio das suas palavras. E eu creio que quando você abrir a boca na sua casa, quando você abrir a boca no seu trabalho, quando você abrir a boca na sua parentela, quando você abrir a boca ao cruzar com o vizinho, o Espírito Santo vai lhe dar palavra de sabedoria, o Espírito Santo vai lhe usar com autoridade e graça, o Espírito Santo vai confundir o inimigo da sua alma e você vai ter palavra de vida para alcançar os corações que te cercam e necessitam conhecer a verdade para ser libertos por esta palavra. A palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu creio que o Espírito Santo está lhe enchendo nesta noite para lhe dar autoridade e graça para pregar sobre este lugar e vidas serem alcançadas por intermédio da sua vida, pelas palavras que o Senhor está colocando dentro de você nesta hora. Porque não há migrador, não há cortador, não há devorador que permaneça na presença do grande eu sou, e Ele está presente aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Esta palavra que nos foi enxertada pode salvar as nossas almas. E eu creio que mais almas serão alcançadas. Eu creio que mais casas serão alcançadas. E se porventura tem alguém na sua casa, na sua parentela, que talvez você gostaria que estivesse aqui, fica tranquilo, porque o Espírito Santo, Ele trabalha e Ele opera em todos os corações. E aquilo que eu e você não pode fazer, irmão Francisco, Ele faz. E haverá salvação no meio da nossa casa, porque este Espírito que opera em nosso meio, ele vai convencer o homem do juízo e da justiça, como já foi dito aqui. Bendito seja este Deus, bem-aventurado será no seu feito. Como assim? Aquele que atenta bem para a lei. Bem-aventurado, bendito, abençoado vai ser ele que ouvir e praticar a palavra de Deus. Essa é a promessa do Senhor para nós nessa noite. Que nós possamos ter um coração e ouvidos atentos para ouvir a palavra. E que não nos precipitemos, ou seja, não tenhamos pressa, não tenhamos coragem nem vontade de fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Que a gente possa esperar só um pouquinho de tempo. E nós estamos caminhando para a ceia, assim eu quero encerrar a oportunidade, porque a palavra vai dizer: esperai-vos uns pelos outros. E isso é algo muito sério. E quando fala esperai-vos uns pelos outros, é para que nós mantenhamos essa comunhão, manter a comunhão, manter a unidade da igreja. E talvez a gente não consegue manter essa comunhão, essa unidade, manter a amizade, porque nós estamos nos precipitando com as palavras. Mas eu creio num Deus Todo-Poderoso que nessa noite, não é amanhã, não é a depois, mas é nessa noite, está nos dando palavras de sabedoria para responder, para fazer, ou quem sabe está nos ensinando a ficar no silêncio, ó. Ficar quietinho, esperando a hora certa, para que quando você venha abrir a sua boca, a presença de Deus se faça manifesta, para dissipar toda a ferramenta da
das trevas contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida, contra a sua saúde. A Bíblia diz que esta é a nossa espada de dois gumes, e Deus está enchendo o seu povo. Não vai ser somente a habilidade de ler, mas vai ser o Espírito Santo que vai abrir o seu entendimento para você ouvir e entender a palavra, para poder dissipar toda a hoste espiritual da maldade com força, com autoridade, com graça. Bendito seja Deus. Assim eu já encerro a oportunidade. E nós aprendemos, crianças, que nós precisamos ouvir mais, escutar com atenção, para que quando a gente venha falar, a gente saiba responder com sabedoria. E eu creio que teremos alunos excelentes nas escolas, e este povoado marcará outros lugares como pessoas de referência positiva. Esta geração, irmãos, vai fazer a diferença nessa sociedade. Eles precisam olhar para os seus filhos como pessoas de referência positiva, e os seus filhos, mesmo estando aqui, eles serão referência na sociedade. Mas o Senhor quer trazer dignidade para o seu povo, e bendito seja esta palavra de sabedoria, de entendimento e de graça. Que Deus em Cristo continue nos aperfeiçoando em ouvir e ouvir a voz do Senhor. A Bíblia vai dizer: se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, se você precisa renovar a sua aliança, fazer uma aliança com Deus, reconhecer o Senhor como autor e consumador da sua fé, não te demores, venha com pressa, porque mais e grandes coisas fará o Senhor por ti e pelos teus. A nossa maior alegria e maior recompensa é a certeza da nossa salvação, porque quando Ele vir, já foi cantado aqui que além do rio azul, lá não haverá choro, lá não haverá morte, lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, lá não haverá rancor. E essa vai ser a nossa maior recompensa, quando nós ouvimos, obedecemos e praticamos esta palavra. Há uma recompensa que foi liberada sobre a minha e sobre a sua vida, e nós tomamos posse dessa palavra. Quem me ouve e crê, diga amém, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. As crianças, eu vejo vocês no final do culto, ainda não acabou, e eu estou observando, ó, com esses olhos bem atentos, viu? Eu não sei o nome de todos, mas eu sei o rostinho de um bocado aqui já, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.